Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser novamente um livro versus filme que eu tava prometendo para vocês faz muito tempo, que é o livro versus filme do livro Bird Box, né? Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Hoje eu vou trazer o livro versus filme pra vocês, cheio de detalhes, já vou dizer que tá cheio de detalhes, cheio de pontos bem característicos e bem interessantes, e vocês vão amar com certeza esse vídeo, porque tá cheio de detalhes, gente. Se vocês já gostaram do tema do vídeo, do livro escolhido, né, pra ser explanado, deixem bastante like aí embaixo. Compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, que a gente está rumo aos 400 inscritos. Não sei se já passou ou se não, mas a gente tá rumo aos 400, aos 500 e vamos assim, só seguindo em frente, gente. E é isso, se vocês já gostaram do tema, já façam tudo o que eu falei e bora pro vídeo. E também já vou deixar avisado que esse vídeo ele é cheio, extremamente cheio de spoilers, então assista ele apenas se você já tenha lido o livro ou assistido o filme, porque aqui você vai ter muitos spoilers. Mas então eu vou fazer um resuminho pra vocês do que se passa no livro do Josh Malerman. Caixa de Pássaros é uma adaptação da Netflix que ficou muito famosa quando ela foi lançada, né, na plataforma. O livro vai falar sobre um evento muito estranho que está acontecendo em todo o mundo e que apresenta assim uma série descontrolada de suicídios e um monstro desconhecido que são todo o motivo onde as pessoas devem ficar com os olhos vendados, né, que nem aqui na capa do livro, eles têm que ficar com os olhos vendados e dentre tudo isso, dentre todo esse caos para saber o que tá acontecendo, porque eles têm que ficar em casa e tal, a nossa personagem principal vai estar grávida, então ela vai precisar, né, ter estruturas tanto psicológicas quanto físicas do local para poder cuidar dessas crianças e conseguir levar uma vida boa e acabar não morrendo por causa desses acontecimentos, desse monstro estranho. Essa seria basicamente assim um resumo bem por cima de toda a história do livro. O livro é muito detalhado, cheio de pontos assim e bem sombrio mesmo, bem tocante. É um livro que eu gostei bastante do enredo e espero que vocês também tenham gostado. Outro ponto que eu queria deixar destacado aqui no começo é que o autor da obra não estava presente na criação do roteiro do livro, do filme, né? Na criação do roteiro do filme. Por isso, por esse fato, já podemos perceber que o filme não vai ser 100% igual ao livro, né? O que nos deixa a gente um pouquinho preocupados, né? Comparado a algumas adaptações que a Netflix fez, tal como o vídeo que eu fiz anteriormente pra vocês de Por Lugares Incríveis, também foi uma adaptação da Netflix que deixou um pouco a desejar. Então, por este fato, a gente já fica um pouco preocupado, porque que nem é diferente dos filmes do John Green, porque na maioria deles, ele estava presente na criação do roteiro, né, do filme. Então, a gente teve, sim, 100% uma coisa fiel ao livro, que nem, em exemplo, A Culpa das Estrelas. A Culpa das Estrelas tá muito fiel ao filme. Já vou deixar um spoilerzinho aqui pra vocês, mas a gente tem essa diferença e é algo que fica um pouco preocupante. E também o fato do livro ser bem descritivo. O livro descreve muitas cenas, muita coisa, porque você vai estar de olhos vendados, então tu não vai poder estar vendo aquilo. Então ele vai te descrever os sons que ela tá ouvindo, vai ter uma descrição muito grande. E isso também é um ponto que deixa um pouco mais difícil o filme ser 100% parecido com o livro. Mas então agora vamos para as mudanças principais. Só quis deixar esses pontos assim declarados por cima, porque são coisas importantes para vocês saberem antes de eu falar, desmembrar, né, todas as partes aqui do livro e do filme e comparar. Não sei se vocês repararam, mas esse livro versus filme eu quis dividir ele em tópicos. Então esse é o primeiro tópico, o início do apocalipse para Mallory, onde a gente vai dissertar sobre tudo isso, né, toda a diferença que tem em relação ao início. No filme, tudo acontece de uma forma bem rápida. A Jéssica, que no livro é a Shannon, que é a irmã, né, da Mallory, que é a nossa personagem principal,
ela vê os casos de suicídio na TV e comenta com a Mallory. Então as duas já vão pro hospital, né, pra consulta dela com relação ao bebê, e elas já se deparam com a infestação. Na televisão tava falando que começou na Rússia, né? Então, na hora que elas vão pro hospital, elas já percebem que essa manifestação já está chegando nos Estados Unidos. Então, não demora muito para que a Jessica, né, a irmã da Mallory, tenha contato com a criatura e se mate. No livro, como eu disse pra vocês, tudo é mais pesado e de uma forma mais lenta. A Shannon, que no filme é a Jessica, e a Mallory começam a ver as situações na TV e decidem não sair mais de casa. Elas decidem se isolar, né? Elas começam a ver todo o caos que tá se formando e elas decidem ficar em casa e não sair mais. Tanto que até o governo anuncia um toque de recolher e as duas vão mantendo um contato telefônico com os pais. Até que uns 3 meses depois, mais ou menos, a Shannon entra em contato com a criatura e se mata, né, dentro do banheiro da casa, que já é diferente do filme, né? No filme, a gente tem a morte da Jessica no meio da rua, né? Ela perde o controle com o carro após a consulta, e aí ela acaba se matando no meio da rua. Ela entra na frente de um caminhão, de um carro, se eu não me engano. E no livro não, ela acaba se matando dentro do banheiro, né? Ela se mata lá. E depois disso tudo, que a Mallory decide ir para aquele local, né? Para aquele abrigo com as outras pessoas. Ela vê um anúncio num jornal, se eu não me engano, falando desse local, que é um local que foi anunciado nos classificados de um jornal para fugitivos ou sobreviventes. Então, ela segue sozinha para casa, que no filme se torna o abrigo de Mallory quando ela tá vagando, né, pelas ruas após a morte da irmã. Então, a gente tem essa diferencinha, né, em relação à morte da irmã e a forma em que ela vai para aquela casa com as outras pessoas para poder sobreviver. Vamos agora para uma parte mais complexa, que é a parte da casa em si e os personagens. Diferentemente do filme, em que os sobreviventes se reúnem quase que sem querer na casa, no livro a reunião acontece graças ao anúncio que eu falei para vocês no classificado, né, do jornal. E a dinâmica da casa também passou por algumas alterações na adaptação. No livro, os personagens têm uma rotina sempre bem variada, de buscar água no poço, de pegar comida e tal, e eles se dão super bem. Já no longa, há vários embates, né? Os personagens estão sempre com controvérsias, com brigas, com coisas assim, sabe, entre si. E a maioria dos personagens participa das buscas por mantimentos. Já na obra literária, não. Essa função é sempre exercida por 2 personagens, que é o Tom e o Julius, que é um personagem que não existe no filme. E no filme não, todos participam e todos vão atrás do alimento, né? Tanto que a gente tem aquela cena em que eles vão, né, pro mercado para poder pegar a comida, porque a comida já tava acabando, eles entram dentro de um carro e tal, usam o GPS para se localizar, então vai uma parte muito grande dos personagens para fazer isso. E no livro não, no livro a gente só tem 2. Falando em personagens, esse é um aspecto que foi muito alterado. Na obra, a casa é composta, gente, eu vou ter que ler os nomes aqui porque são nomes um pouco difíceis. Mas no livro, a obra é composta pela Mallory, pelo Tom, pela Sherry, o Félix, o Julius, o Dom, a Olímpia e um cachorro, Victor. E o George, né, que é o dono da casa, tanto no livro como no filme, ele é o dono do local. Só que no filme, se eu não me engano, ele chama Greg. E ele morre antes da Mallory chegar, tanto no livro quanto no filme, de uma forma bem parecida, né, com o filme. Ele tentando entender se é possível ou não ser afetado pelas criaturas nas imagens de vídeo, nas imagens da câmera de segurança, né. Na adaptação, no longa, a casa é composta pela Mallory, pelo Tom, pelo Douglas, a Cherry, o Lucy, a Olímpia, o Charlie, o Félix e o Greg, que já tem uma diferencinha assim do livro. E o fato de ter muitos personagens me faz ficar meio perdida na história, sabe? Às vezes eu fico meio boiando, tipo, quem que é esse? Quem que é aquele e tal? Eu fico um pouco perdida. E esse é, assim, um ponto negativo que eu tenho que levantar em relação
ao livro e ao filme. No filme fica mais ilustrado pra gente, né? Porque a gente consegue ver o personagem, as feições dele e tal. Agora no livro não, fica mais difícil, porque a gente fica meio perdido, a gente não tá vendo realmente o personagem lá. E outro personagem que eu queria levantar um ponto aqui pra vocês é o Gary, que é aquele personagem que ele é loucão e que quer fazer todo mundo ver as criaturas. Tanto no livro quanto no filme eu consegui sentir medo dele, né? Eu vi que o autor conseguiu transparecer isso muito bem e eu consegui ligar isso ao personagem, tanto que sempre que eu lembro de Bird Box eu já vem aquela coisa ruim de lembrar do personagem do Gary, né? Pelo fato dele fazer todas essas coisas ruins. Só que uma coisa que eu acho que não conseguiu transparecer do livro pro filme é o fato dele deixar a gente muito estressado, sabe? No filme, eu vejo que ele não é tão estressante assim, sabe? Eu vejo que no livro ele te deixa mais estressada, mais nervosa, com vontade de entrar no livro e querer bater na cara dele. Agora no filme não, no filme ele tá um pouco mais leve, tá sombrio, mas não tá tão estressante assim, sabe? Eu vi essa diferença em relação a esse personagem. Da gente ter alguns personagens diferentes no filme, a gente tem algumas situações diferentes, né? Situações diferentes e a mais que envolvem os sobreviventes. Tal como uma cena em que o Félix e a Lucy, no filme, fogem com um dos carros do grupo, né? Que eles tinham usado pra ir nesse mercado pra conseguir pegar os mantimentos e tal. E no livro, eles não usam carros para se transportar pela vizinhança. Eles têm que ir a pé, então tem essa diferença também. E o fato do Charlie morrer no supermercado. Como a gente aqui não tem isso deles irem ao mercado, a morte do Charlie acontece apenas no filme, né? Na busca por mantimentos. E é uma cena assim que eu acho muito emocionante, né? Que ele se entrega, que ele se doa para que os amigos consigam voltar para casa são e salvos, né? Então ele meio que, vamos se dizer, comete um suicídio, assim, vamos se dizer. É uma cena muito emocionante que me toca bastante também do filme. Bom, gente, vamos para o próximo tópico. E o próximo tópico é a questão dos pássaros e dos cachorros, né? Dos animais que envolvem a nossa história. O sistema de alerta com pássaros é pensado pela Mallory no longa-metragem. Agora, no livro, né? Porém, no livro, quem traz os pássaros para casa é o Tom, né? Ao descobrir o sistema de alarme, num evento em que ele e o Julie, se eu não me engano, saem da casa, então eles acabam encontrando esses pássaros em outra vizinhança, e aí o Tom acaba descobrindo sobre esse sistema de alarme, o que no filme é descoberto pela Mallory na hora que ela vai no mercado para pegar os mantimentos. Também há outros animais no livro, como eu disse pra vocês, né? A gente tem os cachorros. A casa já conta com um bicho de estimação, né, do Jules, que é o Victor, e a partir daí que os personagens, né, a partir dele que os personagens pensam em buscar outros 2 cães para ter a função de cão-guia, né, para eles, porque, como eu disse pra vocês, naquele evento que o Tom e o Jules saíram de casa, eles queriam descobrir mais sobre os animais e tal, se eles poderiam ajudar eles a se locomover de vendas, né? Então eles foram atrás de novos animais, porque eles já tinham, o Victor, eles já tinham uma noção de que ele poderia ajudar e ser algo pra ser os olhos, né? Ser os olhos deles, pelo fato deles não poderem tirar as vendas. Há também um questionamento sobre os animais em relação a eles também serem afetados pelas criaturas. No livro, a gente descobre que sim, os animais são afetados, tanto os cachorros quanto os pássaros em situações diferentes acabam sendo afetados pelas criaturas. E a cena no livro em que retrata tudo isso é uma cena muito pesada mesmo e bem sombria, sabe? É uma cena que ficou na minha memória até hoje, em relação a Mallory com o cachorro Victor, né? Que foi os 2 foram os únicos que sobreviveram a tudo que aconteceu
durante o parto. E assim, é uma cena muito, muito pesada mesmo, que me deixou uma coisa ruim, sabe? Me deixou uma coisa ruim, porque esse livro, gente, não sei se eu contei pra vocês, mas esse livro eu li ele todo à noite. Eu terminava de editar um vídeo pra vocês e deixava baixando no meu celular. Aí o que que eu ia? Eu ia lá, pegava o livro pra começar a ler. E eu li ele sempre, sempre à noite. Era tipo 1 da manhã, 2 da manhã. E aí vinha essas cenas assim pesadas e eu ficava, meu Deus do céu, o que que é isso? E assim, é tenso, gente, é tenso. Só quem leu sabe, só quem leu sabe. Vamos agora para outro tópico muito difícil, assim, muito pesado, que é toda a situação do Gary, como eu disse pra vocês, aquele personagem que a gente tem vontade de acabar com ele. No livro, o Gary, ele faz os sobreviventes começarem a ter um embate, e é a Mallory quem desconfia do personagem, né, quem desconfia do Gary, ao descobrir que ele tem um caderno de adoração às criaturas. Ela propõe que ele seja expulso, né, de casa, do local, e acontece uma votação entre os integrantes da casa para que ele seja expulso ou não. Porém, o Dom, né, que se torna um grande amigo do Gary, o mantém dentro de casa, no porão, levando comida, água e tal para ele. E eles só descobrem que o Gary ainda tá em casa no dia do parto duplo da Mallory e da Olympia. Então, no livro a gente tem tudo isso. É uma coisa que eu achei, assim, muito chocante, porque no livro eles já vão falando que o Dom tá estranho, tá agindo de uma forma estranha, que ele só ficava nesse porão. Então, já era de se desconfiar, mas o povo tava... Não, ele deve estar estranho mesmo, porque ele é sempre estranho e tal. E aí acontece tudo isso, dele tá escondendo o Gary no porão, dele aparecendo no parto duplo. Foi assim, uma coisa que sua mente fez pull, sabe? Você ficou, meu Deus do céu. E no livro, a cena é muito mais pesada em relação ao filme, como eu disse pra vocês. No filme eles quiseram deixar tudo de uma forma mais leve e eu senti falta, sabe? Eu senti falta disso. Porque eu vi que eles não quiseram deixar o filme tão pesado, mas é a essência do livro, sabe? Então é algo que me fez sentir falta, sim, no filme. Vamos agora para outro tópico interessante, que é a relação entre o Tom e a Mallory, que é a nossa personagem principal. Se no filme a Mallory e o Tom conseguem viver alguns anos juntos após toda a situação da casa com o Gary e tal, no livro a personagem não tem toda essa sorte, né? Ele e o resto dos personagens acabam morrendo no dia do parto duplo, né? Porque tem toda aquela situação com o Gary que eu falei pra vocês. E no livro ele acaba morrendo e os únicos personagens que sobram é a Mallory e as duas crianças. E o cachorro que eu falei pra vocês aquela hora. O que faz com que os dois não tenham, né, acabam não tendo uma relação amorosa. Eles são apenas amigos no livro. O que eu achei meio triste, mas é interessante eles terem colocado ele no filme. Até por isso, não é a morte, né, do Tom que leva a Mallory a finalmente buscar ajuda com o Rick. E sim fazer a travessia com as crianças. E sim, ela vai por livre e espontânea vontade. Ela simplesmente, após 4 anos, vê que ela não pode mais ficar sozinha com as crianças e que ela precisa de um local seguro para ficar com elas, né? Após 4 anos, ela cai à tona e vê que aquilo que eles tinham não era totalmente seguro e que ela precisa mudar, né? Ir para outro local. Já no filme, a gente tem a morte do Tom depois de um tempo, e aí assim ela decide ir embora. Então é uma mudança que a gente tem. Fiquei meio triste pelo fato deles não serem um casal no livro, porque eu até shippava, achava bem fofinho, mas é o que temos pra hoje, né, gente? Esse tópico agora é bem curtinho, eu vou falar sobre as crianças. No filme, a menina e o garoto, eles são bem frágeis, sabe? A imagem deles é bem fragilizada no livro. No filme. No livro, eles são o grande
apoio da Mallory no Rio, né? Eles têm uma importância muito grande. A Mallory, desde pequena, treinava eles para eles fazerem todo esse processo da travessia e tal, de conseguir viver só com as vendas, sem poder enxergar nada. Então, assim, ela treina eles durante todos esses 4 anos e as crianças sabem exatamente o que eles têm que fazer para ajudar a mãe. E também no livro não tem a situação em que a Mallory avisa para os pequenos que eles terão que abrir os olhos. No livro, ela decide que ela mesma vai fazer aquilo, né? Ela não cogita a ideia de fazer nenhum dos dois tirar as vendas. Ela mesma fará o que for necessário para poder fazer essa travessia no rio de uma forma segura, sem colocar as crianças em risco. O que no filme é diferente, né? Que acaba tendo toda aquela tensão em relação a ela ter que escolher alguém e pedir para alguém tirar as vendas. Vamos agora para o tópico do final, né? O final de todo o livro e o filme. Apesar dele ser bem diferente, o encerramento da história no livro tem um aspecto mais pesado, que foi omitido no filme, né? Quando a Mallory chega na escola para cegos, ela descobre que parte dos sobreviventes tiraram a própria visão, né? Para poder não ver as criaturas. E inicialmente ela tem medo que eles peçam, né, para que ela faça a mesma coisa com ela mesma e com as crianças. Portanto, o Rick tem que explicar para ela e tá sempre falando que essa foi uma medida drástica e que foi tomada no início de tudo, onde eles não tinham noção real do que eles poderiam fazer para se proteger das criaturas. Então, ele deixa bem claro para ela que ela não vai precisar fazer isso. E ela própria chega a pensar em fazer isso com as crianças após o Dom, né, aconselhar ela, antes mesmo de tudo aquilo acontecer, o Dom aconselha ela a cegar as crianças, só que durante todo esse percurso ela desiste da ideia, o que nos faz e nos deixa muito claro uma evolução que a personagem tem em relação a toda a sua gravidez, né? No filme a gente tem muito que ela não aceitava, que ela não queria ter esse bebê e tal, que a gravidez para ela era um problema, e no livro não, no livro ela aceita de uma forma bem boa e de primeira, ela aceita a gravidez. Então, no filme a gente tem toda essa coisa e essa relação meio conturbada entre a Mallory e as crianças, e esse fato dela não cegar os filhos mostra toda a evolução e a aceitação que ela teve em relação à gravidez, à família e tal. O que não existe no livro, como eu disse pra vocês. Bom, gente, eu tenho alguns tópicozinhos extras aqui pra falar em relação ao livro e ao filme no geral. E aí já vou finalizar o vídeo, porque esse vídeo já deve estar gigante e cheio de detalhes, mas espero que vocês tenham gostado. O fato dos bichos não aparecerem tanto no livro quanto no filme não é um problema pra mim, porque eu acho que o mistério de não saber o que são as criaturas que deixa tudo mais fantástico e mais emocionante, né? E pra mim não é problema, sei que pra muita gente é problema, porque todo mundo queria ver as criaturas, mas pra mim tanto faz, tanto fez. E outro ponto que eu queria deixar claro pra vocês é que o autor tem uma característica muito marcante e que ele leva sempre nos seus livros, né, nas suas obras, que é o fato de eles retratarem uma coisa do dia a dia, só que com algumas metáforas, o que acaba deixando os livros dele com inúmeras interpretações. A gente tem um exemplo aqui de Bird Box, que é levar a ideia da dificuldade das pessoas de se conectarem umas com as outras. Em várias cenas do filme, a gente tem algum personagem com um celular, né, na orelha, conversando em ligação e conversando com a personagem do lado, e a gente fica tipo meio, o que tá acontecendo aqui? Ou você dá atenção pro celular, ou você dá atenção pra pessoa. Então, o que ele traz bastante nesse livro é o fato de estarmos conectados a todo momento e não estarmos realmente conectados, sabe? Estamos conectados, mas não estamos realmente conectados. É uma coisa meio complexa, mas que nos dá a entender todo essa coisa de atualidade, de tecnologia, de estar realmente ali naquele lugar, mas sua cabeça tá em outro e tal. Então é algo que o Josh Malerman
traz bastante nos livros dele. Outro ponto interessante é o título da obra, né? Que também é uma metáfora. Bird Box, que seria a caixa de pássaros, pode representar duas coisas. O fato deles passarem a maioria do filme no escuro, sem saber sobre o mundo lá fora, sobre o mundo real. Então, eles ficam igual um pássaro dentro de uma caixa. Então, pode sim ser essa referência, o título da obra. Um ponto interessante também é que a adaptação e o livro se iniciam da mesma maneira, porque eu sei que tem várias adaptações que o início da história é totalmente diferente do início do longa-metragem. Um exemplo mesmo é Por Lugares Incríveis, que eu disse pra vocês que o começo já é diferente, tanto do livro quanto do filme. E, gente, foi esse o vídeo. São esses os tópicos diferentes. Eu gostei bastante de fazer o roteiro desse vídeo e analisar tudo isso, porque, assim, são mudanças que eu achei muito interessantes e que tiveram um papel bem interessante em todo o enredo e a história do livro e do filme. É um livro que eu gosto bastante, gente. O livro eu não gosto muito do final, não sei se eu falei pra vocês no outro vídeo que eu fiz de resenha, mas o final desse livro eu não gosto muito e, assim, prefiro mil vezes o final do filme, mas são obras que estão boas até, gente. Eu gosto bastante desse filme, gosto bastante do livro e, assim, espero que vocês tenham gostado e entendido também todas as mudanças do livro e do filme. É isso, gente. Não tenho mais nada para declarar aqui pra vocês. Se vocês gostaram, como eu disse no começo, deixem bastante like aí embaixo, compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, pra todo mundo se inscrever e assistir mais. Tem uma playlist aqui no canal com os outros livros versus filme que eu gravei, tem vários já. Tem resenha, tem vlog, tem vídeo sobre celular, personalização, dicas, tem muita coisa aqui no canal, então se inscrevam aí e deem uma olhadinha que vocês vão gostar bastante dos conteúdos. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam e sugestões de livros para eu trazer livro versus filme, né? Eu sei que tem a série You, eu sei que tem o filme A Culpa das Estrelas, como eu falei pra vocês. Por Lugares Incríveis eu já trouxe, tem... Certeza que tá pegando os espirros da mamãe no vídeo. As 5 Passos de Você, que eu preciso ler pra trazer aqui pra vocês, que eu também tô curiosa pra saber as diferenças. E tem muita coisa ainda, gente. Tem Areia Movediça, então comentem bastante aí embaixo pra eu trazer. Ah, já vou deixar avisado que eu vou trazer, sim, toda a saga Crepúsculo, mas primeiro eu preciso reler tudo, gente. Eu preciso reler pra poder trazer o vídeo pra vocês, então mantenham um pouquinho a calma, que esse ano ainda eu vou voltar a ler. Eu preciso trazer pra vocês a resenha de O Sol da Meia-Noite, que eu terminei faz um tempinho já e eu não trouxe a resenha aqui pra vocês. Então eu tô esperando eu trazer essa resenha pra eu poder iniciar Crepúsculo novamente, ler tudo de novo pra trazer certinho pra vocês o livro versus filme, que eu não quero trazer uma coisa meia boca, né, gente? Então eu vou trazer sim, mantenham a calma, que já já eu trago o vídeo pra vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e tchau!